Nós vamos voltar agora a chamar a Maria Maciel ao vivo, porque ela está agora na Delegacia Geral de Polícia Civil. E ela vai nos trazer novidade, inclusive, daquele empresário que foi morto pelo próprio sobrinho na cidade de Pindoba. Isso tudo aconteceu depois de uma discussão por causa de um som alto. E a gente quer saber com a Maria ao vivo quais são os desdobramentos e os avanços dessa operação. Maria, uma discussão tola, banal, entre parentes, que poderia ter sido resolvido na conversa, me parece que a situação chegou-se ao pior, a morte do tio. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson. A gente tem, então, novidades sobre esse caso que aconteceu lá na zona rural de Pindoba, esse empresário que foi morto aí durante uma discussão. Então, além dessa prisão que foi realizada, a polícia também apreendeu várias armas de fogo e também uma faca. Aqui do meu lado está o delegado Mário Jorge e também o delegado Fernando Lustosa, responsáveis por essa investigação, uma comissão que foi criada para investigar esse caso. E eu começo falando com o delegado Mário Jorge dessa investigação, né, que foi criada até essa comissão para ter uma agilidade maior e conseguir chegar até esse autor. E como que foi essa prisão? Boa tarde. Boa tarde Wilson, boa tarde telespectadores. Desde o início, quando houve o crime no sábado, dia 13 de maio, nós fomos acionados pelo secretário de Segurança, Dr. Flávio Saraiva, e o delegado-geral, Dr. Gustavo Xavier, no sentido de tomarmos as medidas que o caso requer. No caso, um homicídio ocorrido em Pindoba, na zona rural. Inicialmente chegou a notícia, tendo em vista envolvendo 2 membros de uma família conhecida aqui no estado. Inclusive, lá atrás já houve alguns conflitos na região, então isso aí chamou a atenção e preocupação da segurança pública. Então, inicialmente, juntamente com o doutor Fernando Lustosa, que é o nosso regional de Viçosa, foi representado pela prisão temporária do autor. Isso ainda no plantão do domingo, dia 14. E as diligências tiveram continuidades até que, na terça-feira, o advogado do autor apresentou o mesmo aqui na sede da Delegacia Geral, oportunidade em que nós demos cumprimento do mandado, até porque as diligências estavam continuadas e nós iríamos, logicamente, cumprir esse mandado de prisão. Então, após esse ponto, nós requeremos busca e apreensão na propriedade do genitor do autor. E foi apreendido esse armamento, né? Inclusive, uma dessas armas aqui, a gente sabe mais ou menos qual é, mas a gente vai solicitar a comparação balística. Uma dessas armas possivelmente foi utilizada no crime do homicídio. Delegado, qual é o parentesco do autor? Ele é sobrinho ou é primo da vítima, do empresário morto? Ele é primo do empresário morto. E tem um tio que é casado, o tio do autor é casado com a irmã da vítima. Quer dizer, são dentro de uma família. Infelizmente, nós tivemos essa trágica situação. Na verdade, inclusive ontem nós passamos o dia inteiro aqui ouvindo pessoas que estiveram no local, estavam no local. Quer dizer, um crime elucidado, porém assim com algumas nuances, com alguns detalhes que necessitam um cuidado por parte de nós delegados, no sentido de trazer para o papel a verdade real. Ou seja, pessoas que são da mesma família, quer dizer, criou-se uma animosidade entre eles, lógico, e a gente teve algumas dificuldades em relação a algumas pessoas para serem ouvidas, mas a gente está com essas diligências aí em andamento. No depoimento do autor, o que foi que ele alegou? Ele contou como tudo aconteceu? O que teria motivado ele a atirar no primo? Olha, veja bem, os detalhes, a comissão entende como necessário e importante a gente só passar ao final da investigação. Ele veio, narrou a sua versão, está no direito dele, constitucional, e a parte da polícia é exatamente como eu falei, a gente vai buscar a verdade real, a gente vai buscar ouvir todos. Nós ouvimos uma parte da história. O morto não está aqui para se defender.
não é verdade? Então nós iremos ouvir todos que estavam presentes, inclusive estava presente ao ato uma filha da vítima. Então nós iremos ouvir todos e iremos tratar com toda disposição e com toda tecnologia, com todo o meio e instrumentos que nós temos para elucidar da melhor forma para que seja levado ao Ministério Público, para que seja tomada as providências junto à Justiça e que a pessoa preste contas à sociedade alagoana. Obrigada, delegado, pelas informações. O delegado falava aqui do material que foi apreendido, né? Eu converso agora com o delegado Fernando Lustosa. A gente vê aqui, são várias armas, né? São 4 armas de fogo, também uma faca, e uma delas teria sido utilizada. Agora precisa ainda passar pelo exame de balística, perícia. Boa tarde. Boa tarde. Reiterando as palavras do doutor Mário Jorge, ao tomarmos conhecimento desse fato lamentável ocorrido na zona rural de Pindoba, iniciamos os procedimentos legais cabíveis, a confecção do boletim de ocorrência e as medidas cautelares junto ao juízo plantonista. Solicitamos a prisão temporária do autor do fato, que foi prontamente cumprida aqui na Delegacia Geral, e posteriormente solicitamos também mandados de busca e apreensão, porque nós tínhamos a informação que essas armas estariam na fazenda do genitor do autor do fato. Então, fizemos também essa solicitação judicial, foi prontamente atendida. Eu gostaria de agradecer ao Ministério Público de Maribondo, a douta juíza também da comarca, e juntamente com a equipe do GPJ2 e do Tigre, fomos até o local e fizemos a apreensão de todo esse material que se encontra aqui na Direção-Geral. Agora, o que precisa ser feito ainda é averiguar se essas armas pertencem ao autor desse assassinato, né? Tem várias as armas, também munições, isso ainda tudo vai ser feito. Perfeito. Essa parte ainda técnica e de laudos, ainda vamos fazer as solicitações aos órgãos competentes, Polícia Federal, ao Exército, também fazemos ofícios ao ML solicitando o exame cadavérico da vítima, que é fundamental, e os laudos respectivos dessas armas, inclusive com a comparação balística nos projéteis que foram encontrados no corpo da vítima. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, a gente tem mais um caso praticamente esclarecido pela Polícia Civil, né, restando apenas ainda o prosseguimento dessas investigações com relação a testemunhas, ouvir novas testemunhas que possam, de fato, esclarecer exatamente como tudo aconteceu e aguardar também o resultado desses laudos. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado pela sua participação. Agradeço ao Mário Jorge Barros, delegado Mário Jorge Barros, e o Fernando Lustosa também pelas informações, pelo brilhante trabalho que continuam para a conclusão desse inquérito, para a gente tentar entender no final realmente o que é que aconteceu. Uma pena, né? Tudo podia ter sido resolvido numa discussão ali banal, por nada, e acabou então se chegando a vias de fato e depois a morte do primo. Uma pena. Vamos continuar acompanhando de perto e vamos atualizando para vocês, tá bom? Muito bem.